do canal Penso Direito, logo exijo, no YouTube. E os iniciados no jurídico. Gente, boa tarde. Nós trocamos hoje o horário, né? Nossas lives costumam acontecer às 4 horas da tarde, às 16 horas, horário de Brasília. Mas dessa vez, nós vamos iniciar às 18 horas, porque a nossa convidada que vem nos abrilhantar, assim como todos os participantes das nossas lives, vem nos abrilhantar aqui, é a doutora Bianca. Ela está promotora de justiça no Acre e ela é que vem trazer para a gente aí. Nós vamos falar hoje sobre os iniciados no Tribunal de Júri, que são os advogados que vêm para o Tribunal de Júri, é o primeiro Tribunal de Júri, como que acontece isso, quais são os procedimentos, como é que acontece, e a doutora Bianca, que tem uma vasta experiência nessa área, vai trazer para a gente isso. Então aqui já vou chamar a doutora Bianca. Seja muito bem-vinda. Doutora Bianca, nós trocamos o nosso horário aí, né? Normalmente o nosso horário é... Aí, doutora Bianca, seja muito bem-vinda. O nosso horário normalmente acontece às 16 horas e dessa vez infelizmente, nós estamos entrando às 18 horas, né? Em função dessa diferença de fuso horário que nós temos aí com o Acre. Porque, na verdade, no Acre são 16 horas, né? Então, a nossa live está certa aí. Aqui nós tivemos que mudar. Então, doutora Bianca, eu vou passar a palavra para a senhora. Nós vamos falar sobre os nossos advogados em início de carreira no Tribunal de Júri, como acontece. Eu botei alguns tópicos aqui, até para a gente ir debatendo e discutindo isso, né? E eu vou passar a palavra para a senhora. Seja muito bem-vinda. Sinta-se à vontade. A internet encurtando distância, né, doutora Adriana? Sempre. Eu costumo chamar de Adri, né, com muito carinho. Me lembro que logo depois de formada, você me acolheu aí no seu escritório. Então, para mim, é uma satisfação o seu convite, viu? E é bom ver você lisonjeada. E é bom ver você aí nesse projeto. Pode contar comigo sempre para angariar público, para dividir conteúdo. Eu estou aprendendo, né, Adri? É difícil chamar de doutora porque eu te conheço de um outro lugar, né? Mas eu não posso faltar com respeito. E assim, eu tenho pouca experiência, doutora. Eu tô promotora de justiça tem 2 anos e meio, mas eu acho que ninguém é tão burro que não saiba transmitir um pouco, nem tão inteligente que não possa respeitar, né? Não possa receber, né? Então, eu vou passar um pouquinho do que eu vivenciei em alguns poucos júris que eu fiz, mas que eu me entusiasmei por essa função. O lugar que eu falo é um lugar diferente, ao mesmo tempo que eu acredito que o promotor ele é advogado também, né? Advogado da sociedade, de um outro ponto de vista. Mas eu vou te falar de um outro ângulo, né? Uhum. Com certeza vai servir para o seu público. Melhorada. Você vai deixar gravado aí, né? Vai servir para o seu público amanhã ou depois. Sim, nós vamos deixar gravado, sim. Isso vai para o YouTube, na verdade. Então, vai servir aí para você, né? Mas eu acredito que muita coisa é muito similar entre Ministério Público e advocacia. Então, muita coisa pode ser utilizada. Mais ou menos, né? Nós somos da turma da defesa. O negócio de vocês é condenar, não é assim? Não. De justiça, não de condenação. Condenação quando precisa, entendeu? Mas vamos lá, Adri. Assim, eu tive muita dificuldade. Logo que... Deixa eu só fazer um parênteses aqui. A doutora Bianca lembrou que ela foi... eu acolhi ela lá no escritório, né? Isso é nada mais que uma prova, né? Do quanto a gente passa com muito prazer os conhecimentos da gente e ver a minha satisfação de te ver hoje promotora de justiça. Minha alegria, assim, imensa.
Doutora Adriana, você me conheceu quando eu realmente não tinha conhecimento prático praticamente zero. Apesar de você sempre me acolher muito bem e ser uma entusiasta do meu trabalho. Eu lembro que você elogiava muito, mas é muita coisa. Ali eu aprendi, foi com você mesmo, né? Então, eu é que tenho que te agradecer pela Imagina. oportunidade, porque você me oportunizou ali, né? Você pagou para ver, como dizia o outro. Nós Eu não fizemos sabia uma que existia. audiência, vamos contar uma história. Lembra uma audiência que nós fomos fazer em Itapemirim? Você lembra disso? Lembro que você passou à minha frente, né? Eu era sua advogada, mas você passou à minha frente. Essa Sei, parte não dá velho. pra você lembrar, não, gente. Foi Mas vamos lá. verdade, lembra? Eu lembrei ali. Mas vamos lá. Resumindo, eu acredito que quando a gente entra numa faculdade e a gente, ou sabendo ou não sabendo o que quer, a gente tem como símbolo o tribunal do júri. Pelo menos para muitas pessoas que eu conheci e para mim particularmente, você tem aquela imagem do tribunal do júri que de nada é um teatro, aquilo não é um teatro, ali nós temos dores reais, nós temos, para mim, ali representa a mazela da sociedade, porque uma pessoa ou morreu ou quase morreu e outra está para perder a liberdade. Nós estamos lidando com dores de verdade. Lógico que a gente usa de todos os mecanismos que a gente tem para conseguir o resultado que a gente entende que é o melhor resultado, né? Mas nem de longe é um teatro e nem fingimento. Eu já saí do júri várias vezes chorando de verdade, já chorei em plenário de verdade, porque você se depara muitas vezes com familiares, enfim. Mas alguns colegas entendem como se fosse né, enfim, uma interpretação. Eu não enxergo assim. Eu não encontrei, Adriana, eu vou te chamar de Adriana por causa da amizade que a gente tem. Fica à vontade. Para a gente deixar a live mais tranquila e as gravações para quem assistir um pouco mais leve. Eu não encontrei, eu demorei para encontrar um curso ou um roteiro. Então, muita coisa foi na prática. E eu não acredito que exista uma fórmula pronta, deixa eu deixar claro. Cada um tem um jeito muito próprio e peculiar, né? Lógico que a gente tem uma forminha, mas daí falar que você tem que seguir aquela regra, você tem que seguir por aquele caminho, eu não entendo assim, né? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, vamos lá, vamos falar de advogado. Eu vou falar do Ministério Público, mas para os advogados. E aí podem me corrigir, você me corrige se eu estiver enganada, se eu estiver falando alguma coisa com o olhar de promotora, tá? Mas nós temos dois aspectos aí. Nós temos o advogado que começa o processo desde o início, nós temos o advogado que ele é chamado para atuar em plenário. Nós temos duas figuras. Provavelmente o advogado que conhece... E tem duas etapas, né? Para chegar a tribunário de júri, você tem duas etapas. Você tem o antes do tribunal, que é onde você pode ser absolvido ou não, e só depois você vai para o tribunal do júri, né? Exato. Mas aí a gente está falando do processo inteiro e você vai me complementando. E o advogado, Adriana, aquele advogado que ele inicia um processo, provavelmente ele vai ter talvez mais facilidade, ele conhece a causa intimamente. Quiçá aquele que começou no inquérito policial, então ele tem intimidade com o processo, né? Esse provavelmente, o estudo lá na frente para o plenário vai exigir menos. A sessão do Tribunal do Júri vai exigir menos. O estudo talvez mais rápido. Já aquele que pega a causa para o plenário do júri... Só para fazer o Tribunal do Júri, ele tá de perna de calça curta. Vai exigir um pouco mais dele, Adriana. Né? A gente está falando aí do advogado que ele vai precisar... pelo menos, aí é uma dica, pessoal, vamos começar as dicas, né? Pelo menos umas 2 lidas no processo, de cabo a rabo. Eu, como advogada, que já fiz Tribunal de Júri, eu vou além. Eu, quando pegava um processo, se eu tivesse que pegar um processo já em fase de Tribunal de Júri, eu traçava uma linha de defesa, porque eu fazia toda uma investigação pretérita, desde o inquérito, pegava todas as falhas do processo, porque em cima disso eu ia para o Tribunal de Júri já com uma linha de defesa traçada. Isso que eu ia falar. Você leu o processo. E no tribunal, a observação, porque tudo, falo como advogada agora, é tudo uma percepção de quem você vai chamar para ocupar a bancada como jurado,
Porque tudo vai depender do caso, né? Então, Muito concreto. Isso que eu estou te falando. Então, provavelmente um advogado que já venha com o cliente desde a fase do inquérito policial, provavelmente ele já tem a vertente da tese dele. Eu vejo muitas vezes uma tese na primeira fase do tribunal do júri, e aí, num segundo momento, o advogado, geralmente é um outro advogado, e surge com uma outra tese. Eu não acho isso muito inteligente, mas é válido, né? Afinal de contas, quem vai julgar ali já não é mais o juiz togado, né? É o juiz leigo. Isso é bom você falar, porque os nossos iniciados, porque o que a gente passa aqui, Bia, que a gente procura passar, é a prática. Porque o que tem no livro está no livro. O cara vai lá e busca no livro, vai buscar no livro. O que eu procuro trazer para os meus iniciados é o dia a dia que ele chega e fica perdido, ele não sabe para onde ele vai. Ele não tem muito essa noção de como acontece no tribunal do júri. Sim, e nem a gente quando começou. E, inclusive, quanto mais a gente faz, mais coisa nova a gente descobre. Então, assim, nós somos eternos aprendizes. Verdade. Mas é interessante isso. Provavelmente, então, assim, um advogado, quando ele senta a ler um processo, e se for aquele, vamos partir do princípio do pior cenário. Vamos dizer que é o advogado que foi contratado só para fazer a sessão, o plenário, só a sessão do tribunal, só aquela sessão. Então, é o pior cenário. Ele não conhecia. Vamos mais longe, vamos supor que ele é um advogado dativo. Ele foi nomeado pelo juízo. Então, a gente está colocando o pior cenário. Exatamente. Se serve para esse advogado, serve para todos os outros que a gente vai falar. Então, vamos partir do pior cenário. Vamos partir do cenário que o advogado foi um advogado dativo, constituindo ali nos 45 minutos do segundo tempo. Então, Bianca, o que você faria se você fosse esse advogado? Primeiro, eu iria ler o processo. Eu ia sentar e chorar. Também, eu já fiz muito isso, né? Chorar depois. Normal, a gente chora mesmo. É isso aí, é humano, tem que chorar mesmo. Você chega e fala assim, aqui, você vai defender o cara, você não sabe nem o que aconteceu, você só sabe que matou. Exatamente. O que você tem que fazer? Você tem que estudar o processo. Eu leria o processo, né? Uns dias de antecedência, pelo menos 2 vezes. Eu, no dia do tribunal, ou se tivesse oportunidade antes, mas geralmente os advogados dativos, os advogados que são constituídos pelo juízo, geralmente eles só têm a oportunidade de conhecer o cliente no dia em plenário, e aí ele é oportunizado antes da sessão iniciar uma conversa particular para ele entender melhor, mas ali ele já teria que, pela uma certa malícia, uma certa antecipação, como se fosse um jogo de xadrez, ele já teria que, no mínimo, ter estruturado ali alguma tese de defesa, né? Agora, e é o que eu quero te dizer, Adriana, o que eu vejo muito? Eu vejo muitos advogados mas defendendo o indefensável. E isso é muito perigoso. Você pedir uma absolvição a todo custo... A gente pode chamar isso de jogar barro na parede? É uma absolvição a todo custo? Não dá, né? Você tem que ponderar. Muitas vezes o que você vai brigar pelo seu cliente é a redução ali de uma qualificadora, em vez de duas, uma. Você tem só uma redução de pena. É uma briga pela redução de pena. Muitas vezes, Adriana. E muitas vezes, nós tivemos um caso aqui que morreu um delegado de fora, um delegado carioca, foi assassinado. Ele estava em operacional, ele estava em operação, e aí ele acabou sendo alvejado. Então, esse delegado carioca, que era delegado aqui, no Acre, em Chapuri, ele veio a falecer, né? Naquele caso ali, era um caso notório na comunidade. Então, assim, Adriana, não tinha como, é o que eu digo, né? Tem advogados audaciosos que vão abordar uma tentativa de absolvição ali, a legítima defesa, né? Mas, assim, as provas, elas falam por si, né? A gente costuma dizer que o processo, ele fala, né? O corpo fala. Então, assim, Juliana é uma colega, Adriana, deixa eu apresentar a Juliana Hoff aqui. Juliana é uma promotora colega nossa aqui no Acre. Seja bem-vinda. Beijo, Juliana. E aí, nesse caso, eu acredito que o papel do advogado é um papel mais de garantir uma defesa técnica do que propriamente criar uma defesa impossível de se sustentar
porque os dados do processo não permitem isso, né? Não. Então, assim, minha Fatos, amiga. né? Os fatos falam por si, né? Exato. Então, assim, eu entendo que esse ponto é um ponto importante, os advogados ponderarem as teses de defesa que eles vão levar a plenário. Sim. Esse seria uma dica muito prática que eu daria. Não tente defender o indefensável, o impossível, né? Esse seria um aspecto. E um outro ponto que eu tenho, que na verdade, na minha pouca vivência forense, na minha pouca prática de Ministério Público, mas que eu percebi que cabe em qualquer lugar, é a cordialidade, né? Sim. O Não, respeito com outras independente instituições, de ser né? tribunal de júri. Isso é em audiência, em qualquer lugar. Você pode amanhã estar do outro lado. Você não pode, Exatamente. você não pode se colocar na posição do cliente. Você está ali só para usar suas técnicas jurídicas como operador do direito. Fala enquanto advogado. Exatamente. Então, esses seriam essas dicas que eu daria de início para você compreender, né? Ler o processo com calma, escolher bem a tese defensiva e ser muito, muito franco com o seu cliente. Provavelmente, Adriana, isso também não serve só para o tribunal do júri. O advogado, ele vai se deparar na convivência muito mais vezes com o promotor, com o juiz. Eu acredito que algumas posturas, elas vêm mais prejudicar a conduta do colega advogado do que beneficiar, né? Então, é isso que eu estou te falando. A maneira como a verdade trata com a verdade, né? Mas muitos não percebem. Parece que eles esquecem, sabe? Que advogar é muito mais do que você defender o cliente. É muito mais do que isso. É o seu nome, é a sua estrada, você está caminhando. O cliente vai passar, ele vai te pagar e vai embora. Você vai ficar para a próxima audiência. É isso, é isso. Você fica para a próxima audiência, você fica para despachar com o juiz daquela vara. Exatamente, exatamente. Então, se você não tiver uma conduta íntegra, ilibada, você não segue. Aí vai ser aquela coisa assim, chegou um advogado e aí alguém sempre comentar, chegou aquele advogado isso ou aquilo. Não tem necessidade disso. Sim, sim. Um abraço, um beijo pro Hernani aí, ó. Dá licença, eu tô mandando um beijo pra Priscila também, que estava aqui. Manda beijo pra todo Você mundo. tá aí. Eu vou pegar o show da Xuxa, mandando beijo pra todo mundo. Porque eu tô revendo os amigos do Espírito Santo, então desculpa, você tá aí, né? Então, Adriana. Relaxa. Mas vamos lá, minha amiga. Então, os pontos, fazendo um feedback do que a gente falou. É importante estudar o processo, a depender do tempo que você tem. Tem até um mais que 2 vezes. Parapente? Parapente, ó. Eu acho que a gente vai. Vamos parar de falar de direito, vamos falar de parapente, Adriana? Parapente. Bora lá. Bora lá falar de rampa. Os morros, vamos falar de rampa, de tirante. Qual é o próximo campeonato? Eu acho. Qual é o próximo campeonato, né? Qual o próximo campeonato? Exato. Aconteceu embaixo do Andu Não, eu prefiro. Sucesso independente do coronavírus, né? Eu prefiro falar de parapente do que mais. Não, tô brincando. Eu gosto de direito. Tá, aquela, ó, beijo grande, altas. Alan é voador também? Altas térmicas aí pra você, viu? Tô esperando minhas férias pra isso. Meu parapente tá lá, meu plano. Eu tô trabalhando, tá? Só pra te avisar. Parapente tá aqui aposentado. Beijo, Alan. Então, vamos lá. Esses seriam os aspectos iniciais. São aspectos que nunca ninguém falou. A quantidade de leituras do processo, como que as suas teses que você vai levantar, é legítima defesa. Ao invés de eu brigar por uma legítima defesa, eu vou brigar aí para diminuir as qualificadoras, ao invés de 2, uma qualificadora, ou nenhuma qualificadora, né? A maneira como eu tenho trato com os outros profissionais também, né? A maneira cordial, independente da defesa do meu cliente, o advogado entender que ele é o porta-voz da versão do cliente, seria talvez audacioso ele criar uma história a partir de algo diferente do que o cliente passou para ele. Isso tudo a gente está falando antes da entrada em plenário, que eu acho importante frisar. Tem que ter. O advogado, principalmente para o advogado que está iniciando. Sim, sim. Aí você me fala, Bianca, tá? Como é que você estudou alguns júris que você fez? Né? O que você olhava?
E aí eu vou falar do meu ponto de vista do Ministério Público e amanhã ou depois as pessoas com os vídeos que vão ficar gravados aí, eles podem acabar utilizando contra mim, contra outros promotores, né? Mas, enfim, eu sei que você vai lançar um curso, então assim, a gente não vai entrar profundamente no assunto, mas eu vou dar um bom superficial. Eu gosto muito de pegar as contradições dos testemunhos, principalmente do denunciado. Eu pego o testemunho dele no inquérito policial, pego o testemunho dele em juízo, na fase processual, e depois o que ele vai sentar na minha frente e ele vai falar em plenário do júri. E ali eu anoto as contradições e eu gosto muito de rebater o porquê que ele vem contando versões diferentes. Então, esse é um ponto que eu uso demais. Fica uma dica. Uso né? questionamento, né? Questionamento. Em contrapartida, o que eu vejo que os advogados eles gostam de rebater? Eles gostam de rebater se o laudo foi feito por um especialista, apesar de... Olha, Aninha, beijo, bom te ver aqui, viu? Eu gosto muito de ver o laudo, se esse laudo... Eu não, né? O advogado, eles gostam de rebater isso. Esse laudo ele é um laudo feito por um especialista? A gente sabe que não precisa, basta ser um médico para fazer o laudo. Mas aí, para os jurados que não compreendem, isso é uma pulga atrás da orelha. E vocês saem na nossa frente. Ó, Otília. Beijo, Otília. E vocês saem na nossa frente. Por quê? Porque os jurados não sabem disso, né? Os jurados não sabem. Então, assim, é como se a gente tivesse que ficar o tempo inteiro analisando o que vocês vão falar para não deixar vocês seduzirem os jurados com a dúvida. E é o que eu ia falar, a dúvida para vocês se beneficiam. Hã? Eu seduzia fácil, vou te enganar, não. Pois é, e olha, vocês se beneficiam da dúvida, viu? O problema é esse, né? Na dúvida absoluta. Outra coisa que eu vejo que os advogados, eles gostam de levantar, porque o Ministério Público, ele trabalha muito com a prova do inquérito, né? É uma prova válida, como qualquer outra. Mas eu percebo que os advogados, eles questionam a falta de contraditório, porque é um procedimento inquisitório. Então, eu percebo que esse é um outro ponto, que os advogados, eles acabam questionando muito. Mas, doutora, ali não tinha a presença do advogado, né? Doutora, mas aqui ainda E aí eles gostam muitas vezes de falar que policiais licitaram a versão, né? Do porque os policiais, eles são ouvidos na hora do auto de prisão em flagrante, eles são os primeiros condutores, que são os policiais, são ouvidos, né? São testemunhas do fato. São testemunhas, gostam de fé pública. Chega ali para prender, eles é que têm a noção do calor da emoção que aconteceu. Por isso que eles são ouvidos. E a gente bate em cima disso, né? Porque apesar deles poderem fazer isso, né? Terem legitimidade para isso, a gente bate em cima disso. O advogado pega em cima disso. Porque existe entre aspas, uma parcialidade, porque o policial é feito para prender. Então, até porque ele não está ali para verificar nada disso. Vocês usam trazer a coisa nu e cru, e ele não traz. Então, por isso que o advogado vai para cima. Exatamente. E aí entra esse conflito de ideias, e é um conflito muito produtivo. É muito bacana quando o advogado ele é um advogado guerrido, e o promotor também é aguerrido, né? Nós estamos falando aí de duas versões, e uma delas vai prevalecer para os jurados. Então, vocês levantam muito isso da parcialidade do policial, e o Ministério Público ele salienta muito que o policial ele goza de fé pública, que ele não tinha nenhuma relação anterior com o réu e não tinha por que ele inventar aquela história. Mas então, ele está ali para aprender, né? Ele faz, ele é que é a ação coercitiva naquele momento, né? Então ele pega todo o calor daquela emoção. Então ele acaba tendo um pouco de parcialidade ali, dependendo do caso. Não, então, os advogados, eles questionam essa parcialidade, mas ele não conhecia, ele está fazendo um trabalho. E esse trabalho dele corriqueiro, doutora Adriana, esse trabalho dele diário, faz com que ele se torne cada vez mais imparcial pelo costume das atividades. Olha, a gente já questionando, eu discordando plenamente de você.
Né? Porque para mim... Vai para uma live com uma promotora, uma advogada. Eu discordo completamente. Deixa eu mandar um abraço pro Júlio, doutor Júlio, promotor brilhante aqui, tá? Tribunal de Júri sem caso. Se eu te falar uma coisa, doutor Júlio, eu digo que eu não quero ser ré e nem vítima do processo dele, porque esse é um ótimo promotor, tá? Ele, o Lucivano aqui. Júlio, eu tô correndo também, viu? Já saí do mundo do crime, relaxa. Mas vamos lá, Adriana. Então, são levantados isso que a gente está fazendo aqui, isso é muito feito em plenário. E os jurados, eles vão ter que ir montando a convicção deles. São essas questões que são levantadas, são esses pontos que são trazidos como argumentos de defesa ou de acusação. O testemunho de um policial é parcial ou não é? O inquérito, né? O inquérito é prova, ele está dentro do código em matéria de prova. O Ministério Público fala que tem outros que entendem não, que entendem que é meio de defesa. Mas aí, como o direito, ele sempre traz essa valoração, essa possibilidade de valoração, que surgem os debates calorosos, interessantes, né? Então, mas o bacana do Tribunal de Júri é exatamente isso, né? Essa coisa aguerrida, tanto do advogado de defesa como promotoria. Eu sou apaixonada pelo Tribunal de Júri, eu acho o Tribunal de Júri fantástico. Sim, depois a gente fica uns 2 dias para se recuperar emocionalmente, mas é uma delícia, porque é surpresa, né? Você me ouve, Edu? Você me ouve, né? Você me ouve ainda? Sim. Tem um fone meu aqui acabou de se conectando. Mas vamos lá. Então, tá, né? Então, esse seria, por exemplo, algumas formas de estudo que a gente faz em cima de um processo para encontrar argumentos para desconstituir as teses, né? Ou o Ministério Público desconstituindo a tese da defesa, ou a defesa desconstituindo a tese do Ministério Público. Mais ou menos esses pontos que a gente falou. E aí, um outro aspecto prático que você tinha até me perguntado anteriormente, né? Bianca, e no dia de plenário, né? O que levar, quais são os materiais, né? São coisas que a gente não encontra no livro. Do que a gente não encontra no livro, porque o que está no livro está no livro. Eu entendo que o advogado início de carreira ou até o estudante de direito, ele tem. Eu sempre falo para o pessoal que me assiste as minhas lives, que a gente tem que ter conhecimento, agregar conhecimento sempre. Se você vai para uma audiência, independente da audiência que você vai fazer, seja um tribunal de júri, seja uma audiência civil, trabalhista, por onde você caminhar, você tem que saber o que você vai falar, qual é a sua linha de defesa e entender o que você está falando. Porque o que eu tenho visto muito? Muitos colegas, né, vai para lá para tentar ganhar no grito. Eu tive até uma advogada recém-formada que foi fazer uma audiência na trabalhista e o advogado mandou ela calar a boca. Pensa! Porque ele tinha mais tempo de advocacia, mas não faz comigo. Então, Adriana, esses desmandos, eu acho que isso é mais uma questão que existe, né? E não existe só na advocacia, não. Isso nós encontramos profissionais desse nível em todas as áreas. Eu acho que é uma questão... na verdade, hoje em dia nós temos procedimentos administrativos para cada instituição para lidar com esse tipo de conduta, com as condutas abusivas, né? Eu acredito que você falou uma coisa interessante, que é ganhar no grito, né? Eu acho que aquilo que a gente estava falando no início da live, que vai ficar gravado, é que o advogado, o promotor, o juiz, eles convivem, o réu vai embora, a vítima vai embora e provavelmente os três vão continuar se encontrando. Então, até onde, né, isso custa se fazer isso, né? Qual é o preço a pagar por esses tipos de conduta? De qualquer forma, existem procedimentos administrativos para profissionais pouco cordiais, né? Pouco cordial. Então, eu acredito que aí uma representação resolve também, minha amiga. Você
Sim, mas advogados, juízes, promotores, o né? fato não é nem a representação. Eu nem discuto a representação. O que eu discuto, o que eu pontuo aí, é o fato de você... Porque uma coisa é fazer comigo, que já estou na estrada. Uma coisa é fazer com você, que já está na estrada. Outra coisa é você fazer, às vezes, com um advogado que acabou de pegar a carteira da OAB dele. Então, Eu assim, ele tenho... já vai para uma audiência com medo. Adriana, posso te Ele contar uma vai com coisa? Doutora medo. Adriana, né, que me abraçou como eu fui. Doutora Adriana, que eu fui advogada, vou repetir. Comecei minha carreira de advocacia no seu escritório. Vamos lá. Eu tenho uma conhecida, e eu falo isso lamentando muito, que abandonou a advocacia, não só a advocacia, aparentemente ela abandonou o direito e era uma advogada de júri do Tribunal do Júri do interior do Espírito Santo, uma advogada também, início de carreira que a gente chama, são aqueles 2, 3, 4 primeiros Até anos ali. 5 anos é considerado jovem advogado. Legal, interessante, eu não sabia. Interessante. E ela desistiu. Ela desistiu depois de um conflito que ela teve com o magistrado. Desestimulante, né? Lamentável. Eu, no lugar dela, eu acredito, não sei, também a gente não pode falar, é muito mais fácil do que quem está do lado de fora, mas eu do lado dela, provavelmente teria usado aquilo para poder construir aí a minha trajetória, né? Para tecer o meu caminho. Mas, infelizmente, foi desestimulante para ela. E é triste. Eu já fui também advogada e também já me deparei com desmandos de alguns profissionais. Essa realidade eu tenho que te ponderar e é muito legal isso. Adriana, isso eu vou ter que bater palmas aqui no Acre. Foram 2 pontos muito positivos que eu encontrei aqui. O primeiro ponto, eu vou mandar um beijo para a Pauliane, para um monte de gente que tem aqui, porque o Acre está aqui vendo, Adriana. Para você, o Acre. A live está para você, ó. Doutora Prestigiando. Keila por aí? Eu acho que eu vi a doutora Keila passando Tá, nesse eu vi. aí. Então, e aí eu me deparei com situações, e aqui no Acre a gente, é muito bacana. Isso não é corriqueiro. Que bacana. Isso não é. As instituições dialogam muito bem. Além daqui já ser tudo virtual, eu não sei como é que está aí no Espírito Santo. Estavam adotando, mas eu não sei como está. Isso. Aqui é tudo virtual. Acontecendo. E há muito tempo. O plenário também? Não, os processos. Os processos são virtuais. As audiências agora, algumas a gente tem feito, sim, virtuais. Plenário não, ainda não. Isso é audacioso. Acho até que isso pode ser questionado por uma defesa amanhã ou depois, questionando, ferindo aí um princípio da ampla defesa do próprio cliente. Um advogado pode até questionar isso amanhã ou depois. Seria uma tese questionada. Mas eu acho que ainda não é viável, ou pelo menos até esse momento, assim, a gente não cogitou fazer júri por videoconferência, assim, né? Mas a audiência a gente já fez, está fazendo. Uma plataforma e faz cada um no seu lugar, o preso lá no presídio. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que o caminho é esse. Daqui um tempo, eu falei isso numa live ontem, eu penso que o Covid fez um adiantamento aí de vida pra gente aí de mais de 10 anos. Eu já sou mais ponderada. Eu não. Eu acho que eu acho assim, eu acredito no equilíbrio. Eu acredito que algumas coisas elas vão vir para somar com a nossa prática, outras vão mudar, mas outras não tem como mudar. Eu acho um pouco difícil, por exemplo, a gente aplicar o Tribunal do Júri por esse sistema virtual, por hora. Não sei. Acho que muitos advogados questionariam isso. E, inclusive, num primeiro momento, talvez, eles se calassem e amanhã ou depois, dependendo do resultado, eles usassem isso como um argumento. Mas, a evolução, o direito acompanha o momento histórico da sociedade. Hoje, o que eu penso? Eu penso que nós vamos caminhar para tudo telepresencial. Tudo. Eu tenho uma audiência para fazer sustentação oral para fazer no final do mês telepresencial. Nós vamos caminhar. Eu concordo com você, falei até na live ontem. É claro que quando você lida na área criminal,
é preciso esse contato de olho a olho do juiz com o indiciado ali, para poder, ou com o acusado, para poder você fazer essa leitura corporal dele, porque a gente faz leitura corporal do sujeito. E quando você está aqui, né, por vídeo, essa leitura corporal, ela acaba ficando um pouco prejudicada. Então, eu penso que sim, que realmente a gente vai caminhar, mas eu acho que nós vamos chegar lá. Bom, é um equilíbrio. Eu acho que 100%, não sei. Por enquanto, até não. Você tem muito interior ainda. As pessoas do interior vão ter essa dificuldade, né? Você não vai poder, a gente não tem essa estrutura toda no país. Nós não somos países de primeiro mundo. Nós somos países de 20º, 50, sei lá quanto. O último lá. Que tudo aqui é mais difícil, tudo aqui é atrasado, tudo aqui você vê. No Acre você tem o processamento digital. Aqui, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo está tentando fazer alguma coisa, porque até agora não conseguiu. Entendeu? Está caminhando. Você tem a federal, você caminha nessa linha já. A federal caminha, Justiça Federal e a Justiça do Trabalho, que é federal, também caminha nessa linha. Mas a estadual, não. Já era para estar estadual nisso, ó. Quanto tempo já era para isso estar acontecendo? Eu saí daí do Espírito Santo e eu não sabia que ainda não tinha adotado. Eu cheguei aqui e não existe papel. Não existe papel. Você tem alguns procedimentos, juizado especial, você tem alguns procedimentos que são eletrônicos. Mas era para tudo já estar nessa linha. E não está. A maioria é processo físico. Sim, a maioria. Sim. A maioria é processo físico. Você tem uma outra coisa que você tem aí, mas não tem, a coisa não funciona como deveria, entendeu? Então, eu acho que para o interior a gente ainda vai ter uma dificuldade, mas eu penso que o caminho você vai caminhar numa linha digital, até porque precisa se adequar à parte de telefonia, de internet, de banda larga. Aquilo que você falou, eu acho que vai variar dessas questões estaduais em cada local. Aqui, o interior é igual a capital, no sentido de ter também processo digital, enfim, essas questões. A internet chegou aqui no interior, né? E a gente trabalha da mesma forma que trabalharia na capital, com equipamento de processos virtuais, enfim, né? Nosso sistema, SAGE, enfim. Agora, isso vai variando em cada assunto. Por que você acha que seria difícil trabalhar fazer um tribunal de júri? Você que tem essa experiência melhor de tribunal de júri, aonde que você vê essa dificuldade de ter uma plataforma virtual? Tirando essa parte de prova, que vai argumentar, é claro que vai argumentar. Advogado pega qualquer ponto para argumentar. O negócio dele é ou ganhar tempo para o réu solto, né? Você ganha tempo com o réu solto ou você entra... Tá, vamos lá. Vamos lá, Adriana. Eu acho que, assim, a gente está falando, assim, de algumas situações. Eu acho que a gente vai ter que... Por isso que eu te falei do equilíbrio. Mas, no meu ponto de vista, que não é de tanta experiência assim, né? Eu estou há 2 anos e meio na instituição, eu advoguei um pouco antes, mas não é tanta experiência assim. Qual é o meu ponto de vista da questão de uma audiência virtual em plenário, né? Uma sessão do júri virtual. Eu acho que seria um dos últimos institutos aí que a gente poderia falar, talvez, em videoconferência. Não sei, como é que ficaria a questão... Eu não sei como é que você quer dividir os trabalhos virtual. O juiz, o promotor e os jurados num lugar e o réu em outro? Talvez, entendeu? Vai ficar o réu em um. Abraço, Thiago. Beijo. Cadê a Edilane, Thiago? Doutor Thiago, que é meu promotor aqui. Como é que vai ficar essa questão? Vai ficar... o réu vai ficar num canto, o promotor, o juiz e o... Você conhece a plataforma do Zoom? Conheço. Só que, como é que vai ficar na hora do... A gente faz videoconferência aqui assim. Meu áudio sumiu. Só constando aqui. Você tá me ouvindo? Só pra... Tá me ouvindo? Diminuiu até o eco, sabia? Mentira! Eu achando que eu tava arrasando com meus fones novos. Então, deixa eu te informar, tava não. Não. E aí, vamos resumir. Agora. Obrigada, Pri. Resumindo, eu acredito assim, Adriana. Como é que vai ficar a votação dos jurados na sala secreta, né? Que tem o direito do advogado do réu acompanhar, né?
a votação na hora da votação, que sai todo mundo de plenário, sai todo mundo do plenário, e aí, onde que vai ficar? Né? O advogado vai ficar onde para acompanhar? Pois é, eu tô falando isso porque eu não é que não dê, mas eu acredito que você tornar um procedimento judicial 100% online, eu acredito que a tendência é a gente utilizar mais esse mecanismo, mas ainda de uma forma subsidiária, porque é justamente você respondeu essa pergunta. São as perspectivas de uma leitura corporal. Para mim é um impedimento. E o advogado exige, inclusive para o Ministério Público, geralmente nós somos muito entusiastas nós somos muito entusiastas desses instrumentos, desses mecanismos. Mas geralmente quem se insurge é o advogado de defesa, que acaba utilizando isso para dizer que a defesa dele foi cerceada. Então, assim, eu estou te falando de um ponto de vista que muitas vezes é criado um empecilho pelos próprios colegas advogados. É verdade. É uma tese de defesa. Por isso que eu acho que isso vai... Eu acho e como o Tribunal de Júri não é o dia a dia, não é todo dia que tem sessão, não é todo dia que tem... Né? Eu acredito que seja viável uma audiência física. Eu acho que evitaria até os casos de desaforamento de comarca. Que você já teve um, né? Já tive um lá em Itapemirim. Desaforamento de comarca. Precisou ter, né? Precisou ter. Um 427, é isso? Menino, o 427, Código de Processo Penal. Exatamente, esse bichinho aí mesmo. Mas é interessante esse desaforamento de comarca, né? Eu nunca passei, eu não tenho experiência, não posso te falar. Eu nunca passei por isso. É raro, é exceção, é muita exceção, eu nunca vi. Porque que acontece? E a gente briga contra, tá? O Ministério Público briga contra. Aqui no nosso estado, acontece mais no interior, né? É coisa mais de interior, porque quando acontece uma morte, igual, por exemplo, lá na minha cidade, que aconteceu uma morte de um secretário da prefeitura, então foi pedido o desaforamento do tribunal do júri dele, né? Porque conhecia toda uma cidade pequena, onde você conhece todo mundo, gera-se a imparcialidade dos próprios jurados, porque um conhece o outro. Né? Então, nesses casos, o desaforamento acontece com muita tranquilidade. Né? Agora, em grandes cidades, eu já acho mais difícil acontecer o desaforamento, porque muita gente, né? Eu acho que o desaforamento hoje é mais característico de pequenas cidades, onde o crime que acontece é um crime onde a pessoa conhece muita gente ali dentro. Né? E aí você enquadra aí o desaforamento. Nesse caso lá em Itapemirim, aconteceu exatamente isso. Foi pedido e não foi nem para uma comarca próxima ali do sul, não. Do estado, não. Veio para Vitória, veio para a capital. Foi para Vitória, né? Foi para Vitória. Porque as cidades são muito próximas, contíguas, né? São próximas. O cara era secretário da prefeitura, cargo público. Então acaba ficando muito mais desafiador você colocar o jurado ali. Buscar a imparcialidade desse jurado. A gente costuma brigar para impedir esse desaforamento, a aplicação do 427, né? Eu sei. Mas assim, olha, a live tá boa, só que eu acho que daqui a pouco já dá o tempo e a gente tem que ir embora, Adriana. Então vamos finalizar. Que horas agora, gente? Já tem daqui a pouco 15 minutos, a gente tem que... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu esqueci de te perguntar. Acho que não. Acho que nós falamos de tudo, né? Não, assim, ficou... Eu não sei. Aqui, vamos falar pro pessoal. A vestimenta do Tribunal de Júri, a gente usa a beca. Eu tenho uma beca, sabia? E eu tenho a do papai. Eu ganhei a do papai. Quando o papai faleceu, porque eu fazia, às vezes, Tribunal de Júri com ele, né? Então, eu que fazia a linha de defesa, eu que fazia toda a linha de defesa. Então, eu ficava... Muitas vezes, ao invés de ir para a tribuna, eu ficava nos bastidores só analisando os jurados para saber aonde eu ia, com quem que eu ia, o que eu ia falar. Você sabe que existe um estudo próprio para a escolha dos jurados, né? Mas eu faço seu curso aí. O meu jurado eu escolhi a dedo. Tem uns cursos cada característica
do caso ali, eu escolhi o meu jurado a dedo. Eu queria saber quem era, da onde era, assim, se era mulher, se era homem, como é que funcionava, para poder fazer o estudo do jurado. E essa análise também na hora da tribuna, na hora Tem um do estudo embate próprio. no Já plenário. engraçado que tem alguns estudos que dizem que não necessariamente, isso é muito legal, uma curiosidade, aqui dentro do Ministério Público, isso é muito falado, mas talvez para os advogados e para quem está em início de carreira, o que parece banal para nós não é para os outros. Não é para eles. Porque eu já passei por isso. Então, não necessariamente escolher mulher como jurado num feminicídio é bom, a depender da região. Muitas vezes há um preconceito, há um machismo que surge das próprias. Então tem tudo é análise, né? Tudo exatamente. É análise. Dependendo do tipo de homicídio. Mas aqui empresário tá valendo, hein? Porque aqui o maior índice de feminicídio é aqui no Espírito Santo, então tá valendo. Para cá, escolher a mulher para o tribunal do júri tá valendo, o bicho vai pegar. Né? Aqui também tem um índice Você alto. gosta, né? Aqui também tem um índice alto. Infelizmente, isso a gente não... A gente não se felicita em dar uma notícia dessa. Mas, resumindo, para a gente finalizar, porque a gente falou e ficou faltando muita coisa. Eu espero voltar, me convide mais vezes. Igual você me convida para tomar café quando eu vou aí. Isso. Me convida para fazer live, igual você me convida para tomar café, minha amiga. Vai ser um Olha, você sabe que eu faço minhas lives, normalmente são às 4 da tarde, que é o café com a doutora Adriana, né? Mas aí o pessoal voltando a trabalhar vai ter que ser happy hour, porque eu não vou conseguir 4 horas da tarde parar para fazer live nunca, né? Ai, a Pri, ó, é bom ver. Bom, eu tô vendo queridos aqui, é muito gostoso. Sim, a gente ficou faltando a gente falar dos sorteios, ficou falando da gente falar talvez de um roteiro, né? Tem um roteirinho que é legal a gente colocar de saudação, perolação, desenvolvimento. Tem a quesitação que vem depois, o que vem numa quesitação, né? Isso tudo são coisas que, a depender... Por aquele anotou tudo, ó. Oh, meu Deus, a gente acabou não conseguindo, né, falar muita coisa. Mas eu acho que você tem um curso aí legal que vai trazer esses temas de forma mais aprofundada. Porque a intenção do curso é trazer o dia a dia do advogado, principalmente esse advogado que sai da faculdade. Eu costumo dizer que eu não vou ensinar nada que tem nos livros. Isso é obrigação deles saberem. O que eu vou trazer é o que eu trouxe para você quando você esteve comigo. Eu te passei o que eu tinha de experiência naquela época. É claro que de lá para cá nós agregamos muito mais experiências, eu, você, né? Porque eu acho que a gente precisa realmente pegar na mão do advogado que acabou da faculdade, saiu da faculdade, e ensiná-lo até a conquistar o seu cliente, que hoje está mudado, está muito mudada essa conquista do cliente, né? Você está ali para ser conquistado, para ser contratado. Tem uma mudança muito grande. E eu costumo dizer o seguinte, que eu sou apaixonada pela minha advocacia, você sabe disso, né? Que eu tinha uma briga ferrenha com você, porque você ia Os advogados só vestida existem de jornalista. Juiz. Doutora Bianca ia vestida de jornalista para o meu escritório, eu olhava para ela e falava assim, oi? Você não está vestida de advogada? Minha amiga, deixa eu falar uma coisa. Você sabe que as minhas roupas até hoje continuam são comportadas. Não, são comportadas, óbvio. Mas assim, não é assim, oh meu Deus, que traje forense, né? Então... Mas eu acho que é bacana quando você é aceito com o que você tem de melhor para dar, com as suas características, você não perde a sua identidade. Claro que não. E apesar do formalismo que a profissão requer e pede, e é muito bonito esse formalismo, mas a gente vive uma era, você me perguntou qual é a diferença da velha advocacia para a nova, talvez das instituições de outrora para de agora, eu acho que é essa ampliação, essa variedade de profissionais, desde uma forma de se vestir até as ideias. Então, eu também estou precisando, Pri. Vou dar uma aula para vocês. Traz forense. Que eu vou falar uma coisa. Esse povo não se veste de advogado nunca. Tudo vestido de jornalista.
minha amiga. E aí eu acho que é isso. Não, mas assim. ó, as minhas lives também, eu procuro também trazer um pouco dessa informalidade. Por isso que eu falo que é o café comigo, por quê? Porque a gente sai daquela coisa do café jurídico, pensando direito. Gente, vamos agregar só valores, fazer a diferença, viver da advocacia. Porque hoje nós temos advogados, falei ontem, eu peguei um Uber e tinha um advogado dirigindo Uber. Nada contra, nada de errado com isso. Mas eu gostaria de ver um colega que estudou 5 anos, ralou 5 anos, num tribunal de júri, fazendo uma audiência. Eu acho que é isso que encanta. Que o direito é maravilhoso, seja em qualquer lugar que você esteja. Entendeu? E quando você opta por ser um advogado, que você seja excelência como advogado e viva da sua carreira, viva da sua advocacia. Nós não temos colegas vivendo advocacia. E todo mês nós temos um monte de advogados vindo para o mercado de trabalho, Bia, sem saber o que fazer. Sim. Porque não tem cliente para todo mundo, então você tem que fazer a diferença. Sim. Sim. Então, esse projeto é um projeto para trazer essa diferença, para te ensinar a viver da advocacia. Eu sou uma advogada de sucesso, caminhei até aqui, vivo da minha advocacia. Então, eu vou ensinar, você não, você tá fora. Mas eu vou ensinar. Mas só tem advogado porque tem promotor, tem juiz, tem defensor, só por isso. Então tem que ter um pouquinho em cada lugar. Tem que ter um pouquinho. Exatamente. Então, eu vou ensinar os jovens advogados a viver da sua advocacia. E cada dia mais eu quero me doar em conhecimento. Foi por conta de você, da Lívia, de um monte de gente que falava assim: você sabe ensinar, você devia ser professora. E eu tinha o Adilson, lembra? Que falava assim: você não sabe para ensinar nada, não. Lembra disso? Você não sabe para ensinar nada, não. Você é muito confusa. Né? É desafiador. É desafiador. É desafiador. Eu acho que é desafiador. Ensinar é desafiador. E você está num novo ciclo. Você pode contar comigo, tá? Eu me convide, assim como você me convida para tomar café, me convide mais vezes. Ficou faltando muita coisa, mas foi muito gostoso, muito agradável. Fazer. É o que eu digo. Boto você no meu curso e você dá essa aula para nós. Aula eu não sei se eu vou dar não, porque eu não tenho assim essa, mas eu acho que é aquilo que eu te falei no início. Ninguém é tão pequeno que não possa passar uma ideia e ninguém é tão grande que não possa receber algo. Então, eu deixei um pouquinho de mim, levo um pouquinho de você, entendeu? E se você precisar, da próxima a gente complementa para montar um roteirozinho. Isso é o que eu tô te falando. Tem pessoas, tem mestres brilhantes, viu? Tem pessoas maravilhosas. Com eu tô certeza. te passando a minha realidade. Funcionou um pouquinho para mim. E eu acredito sempre assim, você pega a fórmula, você peneira e você adequa ela ao seu estilo. Eu gosto muito disso. Então, eu acho isso que é importante. Exatamente. E aí eu vou deixar um beijo para você. E eu vou deixar um beijo para você, para todos que nos acompanharam até aqui. Você, assim, eu não tenho o que dizer, você é maravilhosa, sempre foi minha advogada predileta. Você falava. Minha jornalista predileta, ou minha estagiária predileta, hoje você é minha promotora predileta. Obrigada. Então, assim, o meu beijo grande a você, a todos que ficaram, a todos esse monte de amigos, essa carreata de amigos que você fez pelo Acre e você faz aonde você passa, porque aqui também no Espírito Santo você é querida, basta saber que você chegou, que ninguém para, né? Então, assim, eu acho assim maravilhoso tudo isso, muito maravilhoso. Eu só tenho realmente a te agradecer imensamente por tudo, pelo seu apoio, pelo seu carinho, pelo seu cuidado comigo, que eu sei que você tem um carinho, um cuidado comigo muito grande. Sempre, minha amiga, você merece. Você merece. Fica com Deus. Me tira daqui, obrigada, eu não sei sair daqui. Eu não sei sair daqui, me tira daqui. Eu vou sair. Peraí que eu vou tirar você agora, gente. Ó, tira, fica com Deus. Eu já tô acostumada. Tô acostumada a deletar todo mundo aqui na hora que acaba.
Ó, Bianca já foi. Beijo grande para todos vocês. Gente, o meu muito obrigada. E até a próxima live. A gente vai avisando. Beijo.